Olá, concurseiros! Voltamos aqui com mais um vídeo para o IBGE. O assunto de hoje será lógica de argumentação. Essa matéria não cai para recenseador. Se eu fazer concurso apenas para recenseador, você não precisa assistir esse vídeo. Porém, eu te aconselho a fazer os dois. Por quê? Porque as matérias são parecidas, o português é exatamente o mesmo, conhecimentos técnicos a mesma coisa. Mudou alguma coisinha na matemática, que a matemática de ensino fundamental é só matemática mesmo lá para recenseador, e aqui no ensino médio pediu raciocínio lógico. E vai acrescentar apenas a administração, que terá toda aqui no canal também. O professor Rodrigo já está gravando as aulas, eu vou colocar aqui para vocês a administração voltada para o IBGE. Tá? Então hoje será raciocínio lógico, nossa primeira aula de raciocínio lógico, começando com lógica de argumentação. Vamos aprender tudo que você tem que saber sobre isso hoje. E como sei que você tem pouco tempo para estudar, eu não vou enrolar muito aqui não, vou direto para a questão, porque a gente aprende a passar no concurso através de questões. A questão vai fazer você revisar, fazer fixar e olhar exatamente como vai cair na hora da sua prova. Trouxe questões aqui da Sebrasp, tem esse CESP aí na tela, porém a CESP é a antiga Sebrasp. Não, a antiga CESP é a nova Sebrasp agora, tá? Então, por que a gente tem que fazer questão da banca? A questão da banca repete as mesmas coisas nos mesmos concursos. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Olha nessa questão número 1 aqui. Ó, assinale a opção que apresenta um argumento lógico válido. Tá? Eu quero saber um argumento que seja lógico e seja válido. Então eu vou olhar aqui alternativa por alternativa, essa certa ou errada, eu vou analisar uma por uma para você entender direitinho isso aqui, ó. Na letra A, todos os garotos jogam futebol. E Maria não é um garoto. Então Maria não joga futebol. Aí o que você acha nessa lógica de argumentação aqui? Tá certo? Maria não joga futebol? Vamos lá, vamos olhar aqui, ó. Primeira coisa que falou. Todos os garotos jogam futebol. Então, se você for um garoto, você vai jogar futebol. Maria é garoto? Não. Então, já enquadrou aqui. Vamos lá. Maria não é um garoto, já falou aqui. Então, Maria não joga futebol só porque ela não é um garoto. Quer dizer, você pode afirmar com certeza que ela não joga futebol? Não. A única afirmação que você tem com certeza aqui, se ela fosse um garoto, ela jogaria. Mas se ela não é um garoto, ela pode jogar ou não, porque aqui não falou nada. Então aqui não é uma lógica válida. É isso que é lógica de argumentação que a Sebrasp vai te pedir lá no seu concurso do IBGE. Tá vendo? Então já não é a letra A, vamos passar o facão nela aqui, porque não é essa. E na letra B? Olha lá. Eu tô falando muito rápido? Se eu tiver, comenta aí. Eu tenho que ver o feedback seu. Eu tenho que saber se eu tô falando devagar, se eu tô falando rápido, se vocês estão entendendo ou não. Porque esse curso aqui, apesar de ser gratuito, é totalmente completo e voltado para vocês. Eu quero que você passe. Porque você passando, depois você vai trazer um feedback aqui para mim, não vai? Eu tenho certeza que você vai fazer chegar aqui, falar que passou e vai divulgar o canal. O canal é pequeno, eu tô precisando de divulgação. Sim, tô. Então, eu vou fazer de tudo para você passar por isso. Então, vamos lá. Na letra B. Não existem cientistas loucos e Pedro não é louco. Logo, Pedro é um cientista? Vamos pegar ó, o começo, olha lá. Não existem cientistas loucos. Então, todo cientista, nenhum deles é louco. Pedro não é louco. Você sabe que o Pedro não é louco e nem o cientista. Só isso que eu estou te falando aqui. Pedro é um cientista? Você não pode afirmar isso. Só porque Pedro não é louco, ele vai ser cientista? Você sabe que nenhum cientista é louco. Isso você já sabe. E que Pedro também não é louco, mas não quer dizer que Pedro é cientista. Então essa lógica também não dá, a gente vai passar o facão nela. Deu para entender? É assim que a gente faz lógica de argumentação. Ó. Na letra C, o time que ganhou o campeonato não perdeu nenhum jogo em casa. O vice colocado também não perdeu nenhum jogo em casa. Porque você sabe que o time que ganhou, o campeão, não perdeu nenhum jogo em casa. O vice também não perdeu nenhum jogo em casa. E o que está falando no final lá? Portanto, o campeão é o vice colocado. Não é porque não perdeu nenhum jogo igual o primeiro colocado, que ele vai ser o primeiro colocado também. Não é verdade? Por exemplo, eu tenho essa camisa aqui com mangas preta. Você aí em casa pode ter uma camisa com manga preta também. Quer dizer que eu sou Jardel e você também é o Jardel? É isso que está querendo falar aqui. Não, não é? É lógica, é apenas lógica mesmo, não tem ficar fórmulas matemáticas nem nada não, só usar o raciocínio lógico mesmo. Ó, vamos passar o facão nessa aqui também e vamos para a próxima. Ó. Todas as aves são humanas, já falou, toda ave é humana, qualquer pássaro aí é humano, nenhum cachorro é humano, já temos aqui que nenhum cachorro é humano, nenhum cachorro é ave. Vamos lá, para ser ave tem que ser o quê? Humano. O cachorro é humano? Não.
Então, para ser ave, a primeira coisa, essa coisa tem que ser humano. Se não for humano, não é ave, porque todas as aves são humanos. Se o cachorro não é humano, ele não pode ser uma ave. Então, aqui tá certa. Tá vendo como é que a gente acha a resposta certa? Ficou fácil, fácil. Vamos na letra E, para ver se tá certa também. Em Brasília moram muitos funcionários. Então, você já sabe que lá em Brasília tem muitos funcionários públicos. Entendeu? Gustavo é funcionário público. Em Brasília tem muito funcionário público. Gustavo é funcionário público. Logo, Gustavo mora em Brasília? Não, não é porque é funcionário público que tem que morar em Brasília, não. Porque eu sou funcionário público. Passei no concurso, já passei em vários concursos. Mas eu estou morando em Brasília? Não, estou morando aqui em Minas Gerais. Ou seja, não é porque eu sou funcionário público que eu tenho que morar em Brasília. Não é porque Brasília tem muitos funcionários públicos que todos eles estarão lá. Então, essa questão aqui, a gente pode passar o facão nela também. Então, a única aqui que deu sentido é a letra D. Porque para ser ave, tem que ser humano. Se o cachorro não é humano, ele não pode ser uma ave, tá? Gabarito letra D. Questão número 2 é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complicada, mas eu vou ensinar vocês aqui a fazer ela de duas maneiras. Uma maneira que é tradicional, que é a primeira que eu vou passar aqui, é uma maneira mais lógica, e um macete para você ganhar tempo na hora dessa prova, que você vai fazer de segunda maneira, que também vai funcionar e você vai acertar todas as questões, tá? Então assista aqui para você aprender as duas maneiras. Veja nessa número 2 aqui. O texto CB1A5BBB, argumento formado pelas premissas ou proposições P1 e P2 e pela conclusão C. Vamos lá, vamos olhar o que é P1. O que o P1 está falando aqui? Proposição 1. Se eu assino o relatório, sou responsável por todo o seu conteúdo, mesmo que tenha escrito apenas uma parte. O que falou nessa proposição 1? Se eu assinei um relatório, não importando se eu escrevi o relatório inteiro, apenas uma pequena parte dele, eu vou ser responsável. Só isso falou P1 e isso tem que guardar. Por exemplo, para fazer esse tipo de questão, você tem que guardar as palavras-chave. Eu assinei o relatório, escrevi qualquer coisa nele, nem que seja uma pequena parte, eu sou responsável. O que é o P2? A proposição 2 quis falar. Olha lá. Se eu sou responsável pelo relatório e surge um problema, eu sou demitido. Ou seja, se eu sou responsável, quer dizer que eu assinei o relatório. Lembra disso. Para mim ser responsável, quer dizer que eu assinei o relatório. E surgiu um problema, então eu sou demitido. Então, lembrando, para me ser responsável, eu assinei, não importando se eu escrevi o relatório todo ou não. E se surgir qualquer problema, eu serei demitido, né? Até aí tá tudo certo, não tá? Qual é a conclusão que te deu aqui? A gente tem que colocar a conclusão como se ela tivesse certa, ó. Logo, escreva apenas uma parte do relatório, mas sou demitido. O que a gente pode tirar dessa conclusão aqui? Se eu escrever apenas uma parte e fui demitido, quem que é demitido aqui, segundo a proposição 2? Apenas o responsável. Então, eu assinei. A conclusão está falando que eu escrevi apenas uma pequena parte, assinei esse relatório, porque para mim ser demitido eu tenho que ter assinado, e teve um problema, porque para mim ser demitido tem que ter um problema. Viu todos os dados que eu tirei nessa conclusão? Ó, falou que escrevi apenas uma parte e sou demitido. Mas para escrever essa parte, para mim ser demitido, eu tinha que ser o responsável que assinou. Então, escrevi uma pequena parte, assinei. Teve um problema, se não tiver problema, eu não sou demitido. É isso que você tem que achar agora. Na letra A, o que tem na letra A aqui? Ó, não sou demitido? Errou. Já falou ali que eu sou demitido. Isso a gente inteirou lá, não foi? Sou responsável apenas pela parte que escrevi do relatório. Letra C. Eu escrevo apenas uma parte do relatório, certo? Não é? Assino o relatório, certo? Porque ali já falou, eu escrevi uma parte. Por que a letra B está errada? Porque a letra B está incompleta. Realmente, ele fez apenas uma parte. Ele é responsável por aquela parte. Mas se eu te falar quem foi demitido, o que ele assinou. Na letra C já está mais completa. Veja lá. Eu escrevo apenas uma parte do relatório. Nossa conclusão, a gente falou lá. Escrevo apenas uma parte. Assinei o relatório. Por quê? Já falei. Para eu ser responsável, para eu poder ser demitido, eu tenho que ser responsável. Então, eu assinei o relatório. Na conclusão. Assinei o relatório. Surgiu um problema. Por quê? Na conclusão, fala que eu fui demitido. Para mim ser demitido, tem que ter surgido um problema. Então a letra C é a resposta. E a letra D? Por que não pode ser a letra D lá? Se não escrevo nenhuma parte do relatório, não sou demitido. Não tem nada a ver disso não, tá? Não falou não. Você tem que olhar o que a gente tirou na conclusão. A conclusão falou que você vê uma pequena parte, demitido.
Mas para mim ser demitido, tinha que ter tido um problema e eu tinha que ter sido responsável. Então você vê essa primeira parte e assinei, tá? É muita informação, não é? Mas aqui, você destrinchando dessa maneira aqui, você acerta todas as questões. Porém, temos aqui uma segunda maneira muito mais rápida de resolver essa questão. Quer ver? Eu vou te ensinar a segunda maneirinha aqui, ó. Ó, voltando lá na proposição 1 e 2. O que tem igual nas duas? Eu deixei de amarelo aí, ó. Sou responsável por todo o seu conteúdo, tá na proposição 1. E tá lá. Se sou responsável pelo relatório. Então, as duas falou que eu sou responsável. Você vai cortar essas duas. Essa parte amarela, você não vai usar. O que sobrou vai ser a sua resposta. Quer ver? Olha lá. Assinei o relatório. Não tá repetindo. Assinei o relatório. Surgiu um problema. E fui demitido. Qual a resposta tem isso? Olha lá. Olha a letra C. Olha a letra C, ó, tá vendo? Ó, assino o relatório. Coloquei de roxo, rosa aí. Veja lá embaixo na resposta na letra C. Coloquei a mesma cor. Assinei o relatório. Outra parte que sobrou lá. Mesmo que tenha escrito apenas uma parte. Olha a letra C. Mesmo que tenha escrito apenas uma parte. Surgiu um problema. A única coisa que faltou colocar na letra C para ficar completinha, é que foi demitido, tá vendo? Você vai apenas cortar o que foi igual nas duas proposições, o que sobrar é a nossa resposta. Quer ter certeza que isso funciona? Quer ter certeza mesmo? Eu vou trazer a questão número 3 agora, com 3 proposições, tá vendo? Vai ter 3 proposições, eu vou usar essa mesma técnica aqui de cortar, e vai dar certo também, você vai encontrar a resposta certa. Ó, questão número 3. Questão número 3, considere as seguintes proposições para responder a questão. P1, tá vendo que tem P1, P2 e P3 agora, fica mais difícil, ó. Continua sendo questões da CESP, nossa Sebrasp aqui, que eu fazia o concurso do IBGE esse ano. E se você quer mais questões como essa, se você quer mapas mentais, resumos, uma apostila completa para o IBGE, o link tá aqui na descrição, tá? Nossa apostila aqui, preço de um lanche, com R$30 já tem uma apostila aí, top para vocês, ainda divido ainda se você quiser até 5 vezes ou mais, tá? Vamos lá. Na P1, se há investigação ou o suspeito é flagrado, comete delito, então há punição de criminoso. Isso que falou P1. P2, se há punição de criminoso, ah lá, já repetiu. Punição de criminoso no P1, punição de criminoso no P2. Você sabe que eu já vou cortar isso, não vou? Porque igual eu corto. Os níveis de violência não tendem a aumentar. Tá aí. Agora o P3. Se os níveis de violência não tendem a aumentar, ó, é o finalzinho do P2, tá vendo? Repetiu de novo, não repetiu? Corta também. A população não faz justiça com as próprias mãos. Agora, o que sobrou tem que ser a nossa resposta, tá, gente? O que sobrou é a nossa resposta. O que sobrou aqui? Que houve uma investigação ou o suspeito é flagrado, cometendo delito. Isso que sobrou no P1. O que sobrou no P2? Nada, cortei o P2 todinho. O que sobrou no P3? O P3 tem lá. A população não faz justiça com as próprias mãos. Então, só sobrou isso. A população não faz justiça com as próprias mãos. A investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito. As coisas que sobrou. Vou encontrar isso aqui. Na letra a investigação ou suspeito é flagrado cometendo delito. Tá certa. Vamos ver se tem mais uma mais completa. Se tiver mais completa, a gente usa mais completa. Tá certo que isso aqui é o que sobrou do P1. Olha na letra B. Não há investigação? Não. Já posso cancelar B e a C? Não posso? Posso cancelar a B e a C? Posso. Porque as duas falou que não há investigação. Então vamos passar um facão nelas aqui que não pode ser nem na letra B nem na letra C. E na letra D? Se o suspeito é flagrado cometendo delito, tá certo, então a punição, fala alguma coisa de punição? Sobrou punição lá em cima que a gente não cortou? Não, então faço facão. E na letra E, se há investigação, então a punição, fala alguma coisa de punição? Não, então eu posso cortar a D e a E aqui. O que sobrou a letra A? Você viu? Eu não precisei fazer aquela lógica toda que eu fiz no início da questão número 2. Aqui lá você tem que pensar. Aqui não. A única coisa que eu fiz foi cortar. O que sobrou tem que ser a nossa resposta, tá? Então, o gabarito aqui é a letra A.
Vou ensinar uma setinha igual para resolver essa 4 também, veja só. Olha lá, 4. Considerando que seja falsa a proposição, se os manifestantes interromperem a manifestação e repararem os danos cometidos, os ingressos voltarão a ser distribuídos. Assinale a opção que apresenta uma proposição verdadeira, ou seja, tá falando, toda vez que perguntar uma proposição assim verdadeira, se tiver o se então, mas cadê o então aí, Jardel? Essa vírgula, quer ver? Ó, vou ler de novo para vocês. Ó. Se os manifestantes interromperem a manifestação e repararem os danos cometidos, então os ingressos, essa vírgula aí está no lugar do então. Você pode tirar o então e colocar uma vírgula. Esse aí, então, o então tá aí dentro. Tá? Então, toda vez que tiver um se, então, o que a gente pode fazer? Antes do então, é tudo verdadeiro. Depois, então, é falso. Por quê? Falou que a proposição aqui é falsa, tá? Se fosse uma proposição verdadeira, seria tudo verdadeiro, tá? Então, tudo que tiver antes do então, você vai considerar como verdadeiro. O que tiver depois do então é falso, porque falou que aqui é falso. Olha lá, considerando que seja falsa a proposição, tá? Baseado nisso, o que a gente pode responder aqui, olha lá. Se os ingressos não voltarem a ser distribuídos, então... Não, vão... Ó, letra B. Os manifestantes interromperam a manifestação. Isso aqui não é a mesma coisa que o início lá? Se os manifestantes interromperem a manifestação. E o que eu falei que antes do então não é tudo verdadeiro? A letra B já é verdadeira. Eu não tenho que ficar olhando as outras, não. O que eu tenho que procurar aqui? O que tiver antes do então. Se eu achar alguma coisa antes do então, já posso marcar a resposta. Se eu não achar essa coisa antes do então, aqui com verdadeiro, você vai caçar o que fala o contrário depois do então. Porque depois do então não é falso, então procura uma coisa contrária a esse falso que vai ser verdadeira também. Tá? Essa é a dica que eu trouxe aqui para vocês. Gostaram da aula? Vai ter mais. Eu vou voltar nessa matéria. Estou colocando poucas questões de cada tópico agora para você pegar todos os tópicos. Porque não adianta eu fazer 1 hora aqui só de proposições aqui para vocês e depois 1 hora da outra. Não que chegar lá na frente já esqueceu proposições. Então toda aula eu coloco 10, 15 minutos de cada aula, de cada tópico, para depois poder voltar em cada tópico. Eu tenho conteúdo para voltar em cada tópico, depois eu volto. E aí, vocês estão gostando do vídeo? Vai deixando seu like, vai deixando um comentário para ajudar esse canal aqui sempre a crescer. E se você tem algum amigo que vai fazer o concurso, compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. Compartilha, ajuda esse canal. Eu estou trazendo aqui para vocês um curso completo que se eu fosse cobrar ia ser uns 200, 300 reais. Você tá vendo que é isso que eles estão cobrando aí fora. Estou trazendo tudo para vocês totalmente de graça. Então ajude a gente também a compartilhar esse canal.